Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindas. Obrigada pelo carinho aí, obrigada pela nossa audiência. Você que nos assiste no Facebook, compartilha. Você que nos assiste também, faça a sua pergunta, mande sua pergunta aqui no nosso WhatsApp, que está aparecendo aqui para você, 199-457-4774. Tira uma fotinha aí, ó. Já envia para a gente aqui, participa, porque hoje nós vamos falar de um assunto que é bem, eu não acho polêmico, mas ele está acontecendo muito e as pessoas não andam percebendo. E nem depois que acontece, ou seja, só depois quando tem gravação vídeo, ou uma história muito traumática, ou muito agressiva, ou muito dolorosa, ou de alguma catástrofe, depende do surto psicótico. O que seria surto psicótico? O que é, né? Eu vou falar para você aí. Você que assiste o nosso programa, eu recebo aqui a Ana Paula, né? Ana Paula, que é psicóloga. Ana, obrigada mais uma vez por participar aqui do nosso programa, né? Ô, Ana, e me fala uma coisa, o que seria esse surto psicótico, né? Vamos tentar explanar bem. Eu separei vários vídeos, depois eu vou passar aí para você, porque o que acontece? Eu ando observando, a gente já falou em muitas outras entrevistas com você, outras psicólogas. Ai, o povo não tem paciência, ai, não tá tendo empatia. Ai, tá muita tolerância. Mas peraí, nós temos que resolver. Que geração é que é essa? Então, com idoso, não tem tolerância. Com alguma coisa, não tem tolerância. Vai todo mundo surtar agora? Então, assim, o que nós vamos fazer? Psicologicamente, nós temos que arrumar esse mundo, né? E as pessoas têm que perceber. Eu vou até comentar tem um vídeo de uma senhorinha, que a senhorinha, ela tá atravessando a rua, ela tem Alzheimer, né? E um rapaz parou o carro estacionado, né, na calçada. E ela batia no carro, sai daqui, começou a gritar. E todo mundo detonou ela. Ai, tinha que matar essa velha, tinha que bater nessa velha. Falou nomes, né? E aí todo mundo tal. E eu falei assim, olha, eu já vejo pro outro lado, porque uma pessoa que é idosa, sozinha na rua, se tem parque, perde a locomoção motora, tem tremedeira, realmente ela tem dificuldade para atravessar a rua e medo também para atravessar essa rua, né? Então, assim, ele podia descer do carro e falar, minha senhora, calma, vou ajudar a senhora, tal. Não, mas todo mundo detonou, tipo, e numa dessa pode acontecer alguma coisa mesmo, um ato, violência. Aí todo mundo fala, ele foi paciente, porque foi paciente, ele gritou, e foi, todo mundo, é velho. Então, eu tô citando um episódio que eu vi, né? Então, assim, eu achei meio absurdo. E vão ter outros aí. E também eu queria que você me falasse um pouquinho que ponto que eu falo, ó, isso é um surto, como eu sei que tá tendo um surto. Isso. Obrigada, doutora Rita, essa oportunidade, né, para a gente estar falando sobre psicologia, sobre o surto psicótico, o que é isso, né? A gente tem tido aí muitas situações que vêm acontecendo na mídia, de que demonstram como que acontece o fato. Geralmente são situações extremas, né? Nesse momento, eu acho que é até importante a gente falar da importância da população conhecer, tratar e ir em busca de apoio profissional, de psicólogo, psiquiatra, no momento em que percebe as dificuldades, um problema emocional, um problema de saúde mental. Porque às vezes a gente conseguindo trabalhar isso no início, a gente evita que se chegue no ponto de uma crise e que aconteça o surto, que é esse momento aí extremo, onde a pessoa muitas vezes perdeu a consciência, perdeu a conexão já com a realidade, com o fato, com aquilo que está acontecendo naquele momento, passa a estar sob o efeito de algum delírio, que é uma situação onde começa a ouvir voz, ou conversar sozinho, ou acreditar que está vendo uma situação que não existe, induzido muitas vezes por uma substância, que pode ser remédio, ou então, no caso de idosos, às vezes, que estão sem tomar água, que se desidratam e também passam a entrar nessa crise, demonstrar algum surto. Então, assim, induzido por alguma substância, ou que está a mais ou a menos. Esses seriam os delírios. Ou alucinações, que já seriam de causas aí, de cada pessoa, já, vamos dizer, de causas orgânicas de saúde mental, né, ligada a alguma patologia, ou esquizofrenia, ou um transtorno borderline, ou um transtorno bipolar, que quando não tratados, acabam causando esse tipo de quadro.
extremo, que seria aí o surto psicótico. Que é alucinação, as ideias delirantes, Isso. visões, sensação que não existe. Isso, Mas e os sinais de ansiedade? O que entra aí, esses sinais de ansiedade? Isso, olha, primeiro assim, para a gente entender o que é o surto. Então é quando alguém está desconectado da realidade, está fazendo tá tendo um comportamento que não tem ligação com aquele momento, com aquele local, com Mas aquela às vezes a pessoa não vivida. Percebe, Ana. Os outros que percebem. Os outros é que vão perceber, porque ela acredita que aquilo é real, que ela está vendo uma coisa real, ouvindo, né, algo que ela está ouvindo na realidade, mas não está. Então são as pessoas ali em torno que vão perceber. Às vezes vai estar dentro de casa, com a família ou na rua. Então, assim, eu também trouxe depois ali exemplos de coisas que a gente pode fazer para estar auxiliando nesse momento. Então, quando for em casa, né, o ideal é a gente não tentar conter, não tentar bater de frente, tentar auxiliar. Se não conseguir conter, chamar um serviço especializado, né, no caso aí o SAMU, que é um serviço indicado para isso. Né, ali tem o telefone do SAMU, o 192, ou o Corpo de Bombeiros. A polícia, às vezes ela precisa ser acionada em casos onde a pessoa está com uma arma de fogo ou tem uma faca, algo mais perigoso. Aí é interessante chamar a polícia também. Mas quando se trata assim, de um surto que não envolve um risco maior, é importante chamar o SAMU para eles virem, eles vão saber fazer a abordagem, a contenção, levar até um pronto atendimento, prestar os primeiros cuidados para essa pessoa que está em surto. Retirar do caminho objetos perigosos, isso é uma coisa importante. Então, quando a pessoa está em surto, está fora de si, já não está conectada, já não está falando coisas, né, conectadas àquele momento, e ameaça pegar faca, é importante a gente tirar da frente ou colocar dentro de um quarto, de um banheiro e chamar o socorro, tá? Quando está fora de casa, quando acontece o surto num estabelecimento comercial, como foi o que aconteceu aí nas semanas passadas, né? Que aconteceu a gente vai passar os vídeos já. Vamos só falar, deixar bem claro o que é o surto. Isso. E como a gente percebe, porque assim, pelo que eu entendo, geralmente a pessoa quando ela tá até em ansiedade ou às vezes depressão, ela não percebe. Isso. Geralmente quem convive com ela, e geralmente quem fala a pessoa acha ruim. Né? Quando ela não faz um tratamento, eu falo no primeiro, principalmente se for homens, adolescentes, acredito que é pior. É assim, parece que fala, você não está percebendo o que está acontecendo com você. E a pessoa acha que você está implicando, que você está criando problema. E não. Olha, os sinais, elas dão sinais, né? Ou fica muito em casa, ou sai demais, ou fica muito agitado, né? Isso. A gente fala assim em 3 situações que podem favorecer para acontecer o surto. Causas orgânicas, né, de saúde mental, problemas de saúde mental, como ali, né, a esquizofrenia, transtorno borderline, a depressão severa, as crises de ansiedade recorrentes e que não são tratadas, elas podem favorecer o surto. Pode ser também uma causa aí, induzida por substância. A gente sabe que existem, né, pessoas que abusam de drogas ou de determinados medicamentos também que fazem o uso incorreto ou uso em exagero ou para de usar um medicamento de repente sem a prescrição de um médico e também pode induzir a um surto psicótico ou um problema de saúde física, um AVC, a AIDS, quando não tratada, também pode favorecer, infecções, doença hepática, né? E aí um efeito adverso a algum medicamento que não está bem prescrito para a pessoa, ela faz o uso e também pode suscitar num surto psicótico. Então, seriam aí 3 principais. Olha, né, eu até tô causas. vendo aqui, eu vou te mandar aí, Igor. Olha aqui que tá nas páginas agora oficiais, sem a gente saber. O José Maier foi internado com suspeita de um surto psicótico. Ele tá em gravação. Isso alguns dias atrás. Passou 10 dias internado.
Olha, historicamente, doutora Rita, acho que é interessante falar. Ele fala assim, ó, um mês após a internação, ele voltou hospitalizado, né, ó, quer ver? Tá em todas as colunas, né, ó, faz 2 dias atrás, 3 dias atrás, José Maia interna com suspeita de surto psicótico. Aí aqui fala assim, ó, o ator teria chegado no centro médico desorientado, suspeitamente tendo um surto psicótico, um dia após a polêmica envolvendo seu nome. Essas pessoas muito famosas também sofrem demais. A gente que é pessoa pública, né? Pessoa que é pessoa pública, pessoa chega, faz coisas, faz a fofoca, faz a intriga, e é muito pesado. Muito pesado. E você tentar discerninar isso é difícil. Complicado. Historicamente, o que aparece, né? Após períodos de guerras, de situações extremas, e, por exemplo, a pandemia Covid foi uma situação assim, ainda está sendo. Então, assim, historicamente, nesses casos, após esse período, começa também a ter um aumento nos surtos psicóticos. Por quê? Porque a população, ela passa por um problema, um agravamento na saúde mental. Isso desestabiliza todo mundo, né? Então, esse momento agora que a gente está vivendo também é um momento de alerta e de procurar ajuda profissional para não deixar esses casos se agravarem. Então, nos primeiros sinais de uma depressão severa, de crises de ansiedade recorrente, de um comportamento diferente, de um isolamento social, principalmente aí nos adolescentes, né? Procurar apoio logo no início. Para quê? Para não deixar isso agravar. E, geralmente, o tratamento para um surto, ele vai envolver o uso de um medicamento, às vezes uma internação, algo assim que vai ser, vamos dizer assim, vai acarretar mais desgaste para aquele indivíduo do que ele já tratar isso no início, nos primeiros sinais. Então, assim, não vamos ter preconceito, vamos procurar ajuda desde os primeiros sinais, sabe? Eu quero deixar esse alerta também. Olha o que fala aqui, Ana, a gente pode até aproveitar. Ele foi atendido e fala assim que ele não falava frase com frase, ó. Nossa, tava ele chegou né? Com aparentemente com um surto psicótico, o jornalista e ator passou por exames, fontes alegam que ele chegou desorientado falando coisas desconexas, né? Aí fala assim que posteriormente ficou estabilizado e falando também frases sem sentidos. O fato acontece após ele pronunciar que Cristiane Torlone, que acho que é amiga dele de anos, foi cortada do evento. E ele ia fazer uma homenagem para ela. Aí parece que ele criticou a Globo. Aí aconteceu algum tumulto, assim. Então, assim, olha, pelo que eu estou entendendo, ele saiu já de um problema de saúde. Saúde. Né? Às vezes fala ele isso também aqui. Tomando algum medicamento, já estava fazendo já um tratamento para alguma outra coisa e um problema emocional acabou desestabilizando, né? Ele até comenta do carinho. Eu acho que é isso também. Quando você já está muito sensível, cansado, carregado, e aí vem uma coisinha, não é... Você já tá, né? Aquilo lá foi só... O estopim. Né? A válvula de escape, acabar de vazar tudo que já estava de saco cheio, né? Bem isso. E a gente viu alguns vídeos aí, mas eu queria também falar, Ana Paula, sobre os sinais e sintomas, porque antes de chegar no surto, o corpo dá. Você já falou de borderline, esquizofrenia, de ansiedade, mas o corpo dá alguns sinais que eu posso entrar em surto ou não. E as pessoas que convivem também podem saber. Isso. Olha, é sempre importante a gente observar alterações no sono, na alimentação, no convívio social, como que as pessoas ao nosso redor, vamos dizer, nossos familiares, nossos amigos, como que eles estão se comportando nessas questões. Porque, vamos pensar, né, o surto é uma situação extrema, mas ela vem demonstrando sinais ao longo do tempo. Muitas vezes, quando você vai observar um caso assim, a pessoa já estava sem dormir há muito tempo, já não se alimentava direito, já não estava assim, tendo uma rotina, sabendo que é café da manhã, almoço, jantar, noite dormir. Muitas vezes ela não está tomando banho com frequência. Então, assim, a gente observar nos detalhes do dia a dia, como que está a adaptação social, né? E
esses sinais característicos de ansiedade, depressão, mudança de humor repentina, né? Tá numa situação, tá tudo bem, e com uma palavra de alguém já muda todo o humor. É um tipo de situação que a gente precisa ficar atento e já procurar ajuda. Aonde? Tentar, quando a pessoa não tem plano de saúde, procurar o posto de saúde mais próximo da sua casa, pedir por uma consulta, pedir um encaminhamento para um psiquiatra, para um psicólogo. Quando tem plano de saúde, consultar com o médico, pedir esse tipo de encaminhamento também. Procurar as clínicas que existem de apoio. Aqui em Sertãozinho tem muitas delas, tem ali o Arvorecer, onde faz também um atendimento social com preço menor. Então, assim, procurar se interessar e buscar essa ajuda, sem não ter esse preconceito nesse momento. E conversando com o seu familiar ou seu amigo, se é com uma outra pessoa que você está percebendo isso, abordar, oferecer apoio, tentar ajudar, tentar marcar esse tipo de profissional, levar até esse profissional no começo. Muitas vezes a gente precisa dessa mão, né, que estende, de alguém que estenda a mão e que ajude a fazer esse primeiro contato. Ana, só para a gente tentar deixar bem claro também, vamos soltar as imagens, Gu? Eu separei várias imagens, assim, bem... Na verdade, esse aí, ó, esse eu achei um absurdo. O aluno bate na professora, tá vendo? Aí deixou ela inconsciente. Você sabe por que isso aí? Porque ela tirou o celular dele. Ou chamou a atenção só dele, né? Chamou a atenção, ela não tirou porque não pode fazer isso. Aí ela, ó, você não separa, ele mata ela. Mata ela. Nos casos extremos, a pessoa pode chegar a cometer um crime. Viu? Nós temos diversas histórias, né? Coisas traumáticas que contam isso pra gente, né? Pai, mãe que acaba matando filho, filho que mata os pais, né? Aí no caso a professora. Então isso é um caso extremo, mas pode acontecer, né? Num caso desse precisa chamar o segurança, chamar alguém especializado que saiba como agir nessa hora, porque senão a ira pode se voltar contra aquele que foi socorrer. Então, procurar alguém especializado, separar e chamar, né, a polícia, chamar o SAMU. Tem outro vídeo aí? Vamos passar o outro? Esse também. Esse foi um cara que foi no Magazine Luiza. Parece que não fizeram a troca dele. Olha o que ele fez. O senhorzinho esconde. Nossa. Ai, vem um doido desse aí, quebra. Olha, que tem a ver os funcionários com isso, meu Deus? As pessoas dão até medo, né? Porque às vezes começou a quebrar tudo. Ele surta e ameaça, né, a loja. Você nota que as pessoas em volta demoram até para entender o que está acontecendo. É complicado, porque, né? É uma reação muito desproporcional, né, ao acontecido. Então, quando acontece isso, a gente procura se proteger, sair de perto, chama alguém especializado, comunica o segurança da loja e aguarda chegar, né, a polícia ou o SAMU. Geralmente essa pessoa ela vai ser contida, levada para o pronto atendimento e em alguns casos ela vai ficar internada até ela encontrar um equilíbrio ali novamente. Ô, Ana, mas no voltar. caso tem que fazer terapia ou só remédio? Isso aí você já tá colocando outro vídeo, né? Esse o homem arremessou o carrinho na mulher. Isso aí parece que ele não tava com ela, né? Não tinha nada a ver, ele surtou também, ficou com raiva dela. Só que esse eu vi. Olha, ele joga. Ela sem entender, né? Parece que ele já estava conversando sozinho dentro da loja. Ele já estava falando umas palavras. Tamo aqui que a mulher, coitada, tem a ver com isso? Nada a ver, nada a ver. Tá vendo? Difícil. A gente precisa ficar atentos, percebendo que alguém está tendo um comportamento assim, chamar o segurança, avisar o segurança. E, gente, não precisa ele de vai ter na calma, medo. você viu? Ele vai lá na calma, olha, ele pega o carrinho, olha. Um carrinho enorme, né? Não, de matar ela, né? Depende do lugar que você pega. Matado. Ela só não faleceu, porque não era a hora dela.
forte ainda, jogou e normal, ainda para e fica olhando, ó. Ela fica até desacordada, ó. E ele continua falando. Eu vi essa reportagem, ele fala que ela estava debochando dele. Foi um surto psicótico, assim, de persecutoriedade que ele teve. Não, porque ela nem olhou pra ele, né, pelo que eu ele entendi. de gay, alguma coisa assim. E ela falou que nem tinha visto ele na loja. Que ela nem Não, tinha... ela não viu mesmo, porque Não pelas viu. imagens, ó, amplia aí, ó. Ele tá do lado de lá, ela nem chegou. Aí, nesse caso, a pessoa ela é contida, né, medicada, e presta, às vezes vai preso também, fica preso. Existem os manicômios, né, presídios manicomiais também. Que doideira, Aí vai hein? depender aí de cada caso. Esse aí é do avião. No avião. Ah lá. Esse aí, a pessoa teve um surto no avião. Será que o avião tá parado? Ixi, a Polícia Federal foi lá. Isso. Esse, eu lembro que teve mais de um surto do avião. Um foi porque ele brigou por causa da poltrona. Por exemplo, a gente compra a passagem, você já tá na poltrona, você escolhe. Tem uns que compram ali. Eu acho que ele tava de um lado e queria sentar do outro, aí a pessoa foi, ele surtou aí. Olha lá, começou todo mundo filmar. Acho que ele quebra o avião inteiro ali. Você viu que quebrou a poltrona? Nossa. Ó. Os comissários, eles recebem um treinamento para caso de surto. Ó, tá assim. vendo? Ele tá. Ele é ele ou ela? É um homem, parece. Olha lá, e a pessoa parece que ela fica muito mais forte, né? Na hora que ela tem o surto. É mais forte. Por isso a gente precisa ficar distante e deixar fazer a abordagem a pessoa especializada. No caso, um policial. Ana, mas às vezes não dá nem tempo, né? Não dá tempo nem de chamar. tempo. Ai, meu Deus. Esse aí foi aquela senhora, né? Ó, você vê, ela é uma senhora, tá vendo? Porque se o cara quiser, ele pega ela. Ele bate nela e ele segura ela, hein, pro braço. Ele pode segurar o braço dela, vai quebrar e a senhora pode até morrer depois, né? E ó, ficou todo mundo parado olhando, ó. Olha o jeito que ela bate nele. Esse aí eu lembrei, eu te enviei, né? Foi o vendedor de sapato. Ela foi, acho que, trocar o sapato, não foi isso? Aí ela pegou e surtou, não podia trocar o sapato, alguma coisa. Eu não eu tenho que ver aqui, é que eu já enviei, eu tava pronta a matéria já faz um tempinho, né? Eu fui separando. Esse aí eu fiquei assustada, porque assim, ó, foram na semana que eu chamei pra gente fazer essa entrevista, pra esclarecer, foram vários, um seguido do outro. Isso. Provavelmente ela já deveria estar apresentando algum sinal de baixa tolerância à frustração, né, de irritabilidade excessiva. Já devia estar vindo já num descontrole emocional. E aí chegou ali. Ah, ela foi viu pagar que o cartão poderia. dela, não passou, ela brigou com o povo. Como que vai deixar a mulher levar o sapato embora, gente? É por isso que eu te falo, as pessoas estão... Agora, no caso, será que isso aí é um surto mesmo? Ana, como que eu sei identificar? Isso, Porque o assim, tem gente surto, que né? é má fé, tem gente que é malandrar. Como que eu sei que tá surtando mesmo? Tem gente que tá doida da cabeça. E aí? É sério isso. Porque pode usar até de má fé, né? O surto, assim, não tem... não é só grave, né? Ele pode ser desde leve, moderado ou grave. Ou gravíssimo nesses casos onde leva até a morte, de querer matar. Então, assim, vamos dizer, é um surto, né, que ela teve ali, mas ela não partiu. Ela agrediu algumas pessoas, mas ela não estava armada. Você via que ela queria só externalizar ali o ódio dela, a raiva dela, né? No geral, assim, a gente percebe, né, quando é uma situação que não cabe, que é desproporcional. É diferente de um caso de violência contra a mulher, né, de um abuso psicológico, emocional, físico, é diferente, porque a pessoa ela fica fora de si. Né? Você nota ali que eles estão assim, achando que eles estão em outro lugar, que eles são às vezes outra pessoa, ou estão ouvindo vozes, ou vendo imagens, né, ou simplesmente não aguentando mais, não contendo mais o que tem
o que vem sentindo. Então é diferente de uma violência, que Ana, e como que é o destinada, né, à tratamento? pessoa, assim. Isso, o tratamento vai envolver aí, quando é um caso gravíssimo que Nesse leva caso aí. né, que lesiona alguém, alguma coisa, aí a polícia vai fazer a prisão, né, vai ter um outro destino. Mas que nem no caso dessa senhora, aí ela é levada, vai para o pronto atendimento, é medicada, e aí ela Dá um precisa fazer um calmante, é isso? acompanhamento. Geralmente é um calmante, às vezes precisa ficar hospitalizada por algum tempo, até meses, dependendo do caso, até a pessoa voltar a um equilíbrio. E depois precisa fazer o acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, descobrir qual que é a patologia por trás, se é uma causa de saúde mental ou se é um problema de saúde, né, e tratar. Ana, e no caso, como que eu vou falar para você? No caso, a gente vê isso. Tem crianças? Você não falou isso? Qual idade? Você não falou? Pode A acontecer. gente já falou de adulto, de velhos. Isso, pode acontecer. Eu, particularmente, já vi casos de tratamento de criança que tem ou autismo ou TDAH, que aí quando inicia o uso de algum medicamento, às vezes esse medicamento leva a ter, nos primeiros dias, né, ele não acaba não sendo o ideal. Então, até fazer o ajuste daquele medicamento, às vezes a criança tem algum surto. Mas a gente consegue identificar, ou na escola, ou o pai e a mãe, às vezes o psicólogo que acompanha, a gente percebe. E aí comunica o médico, aí o médico vai trocar o medicamento. Mas acontece com crianças. Claro, Sim. né? Aí dentro de um contexto, né? De um contexto já de saúde mental. E quando ainda não faz um acompanhamento e acontece de ter, é o indicativo de que precisa acompanhar, de que pode ter alguma patologia também por trás, que precisa de tratamento. Mas acontece com criança, sim. Geralmente ali na idade em que iniciam os diagnósticos também, 4, 5, 6 anos de idade. Tá. Ana, mas a gente falou de surtos, de sintomas, e esse paciente, o que ele sente? Porque nós falamos de sinais e sintomas. Sinais, o que? Ele tá irritado, ele tá apresentando sinais, tipo, tudo bem se é o depressão, porque assim, quando a gente fala de depressão, a gente nunca consegue assimilar. Porque tem um grau leve, moderado, quando ele é mais forte, assim, talvez passa a perceber mais, e quando não? Eu vou falar no caso de crianças, né, de experiências que eu já vivi. Tá. Né, você tá ali com a criança, ela vem no comportamento habitual, ela tá, né, na sessão de uma forma normal e de repente, por motivo, praticamente sem motivo, muda o comportamento de repente, fica agressiva, fala, você tá debochando de mim, você tá falando mal de mim, você não gosta de mim, descontextualizado, às vezes você tá numa brincadeira, sabe, a criança começa a falar isso, ou fala para um amigo, tem muito relato disso, tá brincando com um colega, ou jogando videogame, ou brincando na rua, de repente começa, você não gosta de mim, ele brigou comigo, ele me odeia, ele vai me bater, ele falou mal de... Sabe, uma situação que não tem a ver com aquele contexto. Então essa criança precisa ser avaliada, procurar um neurologista, psicólogo, psiquiatra, fazer o agendamento para acompanhar. É muito raro, né, na infância, geralmente o diagnóstico assim, de um problema de saúde mental que tenha ligações aí com surtos, com esquizofrenia, surtos psicóticos, ele aparece mais na adolescência. Mas também acontece com crianças. A gente precisa ficar atento para tratar desde o início. Quanto mais rápido a gente oferece o apoio e a ajuda, melhor é o prognóstico, melhor vai ser, como a gente vai poder dar o segmento nisso no futuro, menos prejuízo, né, para aquela vida. Então, vamos tentar arrematar o que seria, então, um surto psicótico. Ele sai da normalidade dele e entra numa linha, tipo, não vai falar coisas com coisas. Isso, né? Não vai estar vendo, às vezes, a realidade, ouvindo, né? Vai estar numa alucinação ou num delírio. Ana, e no caso, quando tem mais alguma imagem, alguma coisa aí pra gente passar? Não, né?
No caso, quando você fala, não só a gente nós vimos aí vários vídeos em vários casos, né? Como a pessoa tem a agir, que nem quando a violência chama a polícia. Quando não, é que nem você falou, nos tratamentos aí vai. Tem alguma dica que a gente pode perceber para que não chega nesse estágio mais avançado da pessoa surtar? Isso. Você falou insônia, perda de peso, mas tanta coisa faz isso, Ana. O estresse faz isso, a própria ansiedade faz exatamente. isso. A gente precisa ter uma noção para separar, porque assim, você tem um evento, alguma coisa, talvez você fique ansioso e aí não dorme, não come direito. Isso, a gente precisa observar para ver a frequência, quando isso está acontecendo com muita frequência. É isso que eu queria que você deixasse fixo para a gente encerrar a entrevista. Isso, para observar bem, né? Eu acho que isso, que a doutora Rita falou, é tão importante porque se trata de educação e saúde mental. Que a gente precisa estimular isso na população, de uma forma geral. A gente não tem que ter medo de procurar ajuda no sinal de depressão, de ansiedade, de compulsão alimentar, né, de insônia, de mudança de humor, de perda na qualidade de vida, de estresse. Hoje a gente fala tem estresse crônico, já pensou, né? Que é aquele direto. Então, assim, você, 7 dias da semana, ter um que você não dormiu bem, é compreensível. Às vezes é alguma coisa que comeu que não caiu bem, às vezes é preocupação pontual que aconteceu naqueles dias. Agora, em uma semana você não dormir bem 5 noites, já é preocupante. Né? Então, assim, a frequência, se isso está acontecendo demais. Acordei hoje deprimido. Vamos pensar aí, em uma semana. Se eu acordei um dia deprimido e mal, ou chateado, faz parte da nossa vida, não existe vida perfeita. Um dia vai acontecer algo que vai desagradar, que vai deixar mais reflexivo, desanimado. Agora, se em uma semana eu estou mal todos os dias, 5 dias, né, já é preocupante. Então, assim, a mesma coisa vale para a alimentação. Né? Não consigo me alimentar direito, tudo me faz mal, ou há a presença da compulsão, né, que é comer tudo de uma vez num período só do dia. Então, gente, olha, um dia tudo bem, às vezes é um dia que vai ter uma festa, tem uma ansiedade, algo diferente, ou o dia que brigou com alguém. Agora, se isso é frequente, aí precisa de ajuda, de tratamento, de acompanhamento, e o quanto antes melhor, para não deixar agravar, não chegar nos casos como a gente viu hoje. Né? Não precisa de ter medo, o profissional ele vai avaliar, também não quer dizer que já vai medicar, que já vai diagnosticar, que já não é assim. É uma coisa feita, né, vamos dar, né, essa confiança para o profissional também e buscar o apoio. É isso, gente. Então, não deixe de observar seus filhos, pai, mãe, né, os pais, as mães, os avós, porque assim, todo mundo dá sinal, é igual tudo na vida dá um sinal, né? Às vezes qualquer doença, porque quando você não está conectado com você, com o corpo, com a mente, acaba passando desapercebida. Não só, né? É igual a gente fala dos relacionamentos abusivos, tal, e essas coisas, né? E assim vai acontecendo. Ana, obrigada mais uma vez por participar do nosso programa. É muito bom ter você aqui, tá bom? Eu que agradeço, doutora Rita. Muito obrigada. Gente, você participe sempre, mande um WhatsApp pra gente com sugestões, participe do nosso programa, compartilha para alguém que precisa, que às vezes você fala, olha, tá vendo, eu acho que ele tem, será que não é melhor procurar ajuda? Às vezes a nossa entrevista ajuda você a auxiliar aí alguém que esteja precisando. Beijo para vocês e até mais.